Muito bom dia a todos, estamos iniciando mais um Bom Dia Mercado. Hoje, dia 14 de dezembro, eu sou Danilo Zanini, eu sou analista técnico da XP Investimentos e irei fazer a abertura do mercado, inclusive a abertura da semana com vocês hoje. Só para ressaltar, o André Moraes ele está de férias, ele retorna na próxima quarta-feira e eu e o Rafael Figueiredo estamos aí nos alternando para fazer os programas que o André faz, ok? Então a gente vai conversar sobre mercado, as possibilidades, a gente tem aí uma semana bastante agitada. Eu vou começar olhando aqui com vocês os principais dados que a gente pode ter para o dia de hoje, tá, pessoal? Inclusive para essa semana. Então a gente tem indicadores na zona do euro abrindo essa semana, tá? E também lembrando, quarta-feira, acredito que o mundo inteiro tá de olho nessa informação, no que a Janete Yellen vai falar sobre o aumento ou não da taxa de juros. Então o mercado está bem receoso, aguardando essa divulgação de dados. Então, quarta-feira, divulgação do aumento ou não aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. A gente tem amanhã, nos Estados Unidos, tá, pessoal? Inflação ao consumidor no mês de novembro e o índice de atividade industrial do mês de dezembro. Na quarta-feira a gente tem o PMI industrial de dezembro e a produção industrial e a capacidade instalada, ambos os indicadores do mês de novembro. Vale ressaltar que a partir de amanhã o Congresso Nacional, a partir das 19 horas, eles vão entrar aí para iniciar a votação sobre a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, do ano de 2016. Vamos ver o que mais a gente tem. A gente tem aí uma agenda um pouco fraca para hoje, tá? Hoje pela manhã, 8h30 da manhã, o Banco Central aqui do Brasil divulgou o Boletim Focus, as principais informações do nosso cenário econômico, onde o Celso Plácido vai comentar com vocês em instantes, tá? E hoje, às 15 horas da tarde, a gente tem aí balança comercial do Brasil. Futuros de Nova York, bolsas europeias trabalhando em alta, bolsas chinesas trabalhando em alta também na Ásia. E a gente teve aí um dado importante que foi feito, foi a produção industrial e vendas no varejo da China, que eles cresceram acima do esperado, isso fazendo com que o mercado na Ásia trabalhe em campo positivo. Vendas de moradia na China subindo 23,5%, tá certo? E essas daí são as principais informações. Nessa manhã, o minério de ferro está trabalhando em alta de aproximadamente 1,4%, enquanto o petróleo tem uma leve movimentação de queda. Então as bolsas Europa, os futuros americanos, no início dessa manhã, todos estão trabalhando em alta, tá certo? Então vamos ver como o mercado tende a refletir nesse início de pregão. A gente vai começar aqui a acompanhar gráfico diário do índice Bovespa e a gente vai dar um panorama de alguns principais papéis. Então eu vou pedir a gentileza de quem tem algum interesse, que a gente olhe algum papel, vou olhar primeiro o Ibovespa e posteriormente a gente olha o dólar, índice futuro e assim a gente responde os papéis. Então o gráfico para vocês aqui demonstra que o índice Bovespa trabalha dentro de uma sinalização de indefinição, tá? Trabalha dentro de uma sinalização de indefinição. Percebam que temos aqui topos nos mesmos níveis, fundos nos mesmos níveis, tá? E o ativo cruza acima e abaixo a nossa média de 21 períodos várias vezes. Isso significa tendência indefinida de mercado. Na semana passada o mercado configurou um novo fundo aqui, tá? E agora a gente está de olho em dois pontos. Uma primeira região de resistência intermediária, nesse patamar aqui de 46.600 pontos, na qual percebam que temos um topo, dois topos formados no mesmo nível, os preços abaixo da média. Então o que eu tenho aqui como resistência? Dois toques de resistência e média de 21 períodos, tá? Então, atentos a esse patamar aqui, se o mercado tiver algum fechamento que é acima de 46.400, ele abre espaço para buscar 48.500, tá? Que seria
a continuidade do mercado fazer o teste de fundo e o teste de topo. Testa fundo, testa topo. Testa fundo, testa topo. Tá? Então é aqui que eu ficaria de olho e atento, ver como que o mercado vai reagir. Hoje, o mercado está trabalhando no campo positivo já, o índice futuro trabalhando com leve alta e o dólar com leve queda. Então vamos ver se o mercado vai ter força para reagir. Lembrando que a gente pode ter aí os investidores um pouco mais apreensivos, aguardando a decisão ou não da taxa de juros dos Estados Unidos na nessa quarta-feira, dia 16 de dezembro, tá certo? Então vamos ficar de olho. A princípio ele pode tentar romper e testar resistência. Claramente que ele vai ter um cenário negativo se ele voltar a trabalhar abaixo desses 44 mil pontos. Se ele perder esse patamar, ele inicia aqui uma sequência de zigue-zagues descendente, sai dessa zona de indefinição e entra aqui para uma sinalização de tendência de baixa um pouco mais clara. Deixa eu dar uma olhada no índice futuro. O índice futuro que estava no campo positivo, tá? Volta a ficar no campo negativo. A gente tem aqui uma sinalização de um suporte importante, um fundo, e a semana passada nós tivemos um fundo recente também formado nesses patamares de preço, tá? A sinalização do índice futuro é a mesma que o gráfico do Ibovespa à vista, tá? Uma resistência intermediária na casa de 46.500 pontos. O rompimento desse patamar pode levar o ativo vir aqui buscar o próximo nível de resistência na casa de 49,5, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico intradiário, tá? No gráfico intradiário a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa no índice futuro, na qual a gente tem um primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, quarto toque, quinto, 6, 7 toques nessa linha, tá? E a gente tem uma importante região de suporte nesse momento que foi desenhado, tá? Eu ficaria um pouco cauteloso, até parece que a gente tem aqui uma figura de um triângulo descendente. Eu só gostaria de ter visto aqui um toque nesse patamar, subir, testar algumas vezes por aqui, mas não tira a interpretação, tá? O mercado trabalha abaixo dessa linha de tendência, gráfico de 15 minutos, tá, pessoal? E agora, cautela e muito cuidado, tá? Por quê? Temos alguns pontos em que o mercado trabalha. Região de 45 mil pontos, região de suporte psicológico. Temos aqui uma fronteira de gap que foi em aberto, tá? Aqui no dia 8. O gap foi do dia 9 para o dia 8, tá, pessoal? Então nós temos aqui a abertura do mercado em gap, desenvolveu uma forte movimentação de alta, fez o teste desse patamar, subiu. Fez o segundo teste desse patamar, subiu. E agora ele vem fazer o terceiro teste desse patamar. Então assim, ó, muito cuidado, porque nós temos aqui alguns testes de suporte. Temos gap que encontra-se em aberto, tá? Então eu ficaria um pouco atento. É errado vender índice futuro se perder 45 mil pontos? Não, eu não acho errado. Porém, eu só sugiro que vocês entrem com um capital um pouco menor, tá? Entre com um capital um pouco menor, um capital um pouco reduzido. Perceba que ele está aqui enroscado nas retrações de Fibonacci, tá? Então, eu gostaria de aguardar, pelo menos para poder começar a trabalhar em trades aqui no índice futuro, eu gostaria de ver aqui pelo menos uma primeira hora de movimentação lateralizada, tá? Abriu aqui, subiu bem, caiu. Eu gostaria de ver aqui mais alguns minutos na qual o mercado consolidasse exatamente aqui para trabalhar a venda, tá? Pelo menos mais uma hora de pregão ou até mesmo 45 minutos, que ele consolidasse nesse patamar de preços e posteriormente ele perdesse essa região de suporte. Aí sim, um candle fechando abaixo dessa região de suporte, eu poderia pensar em trabalhar vendas, tá certo? Então eu vou começar agora a dar uma olhada no gráfico diário do índice do dólar futuro, perdão. Só um minutinho enquanto carrega aqui, tá, pessoal? Então assim, cuidado, o viés do mercado é de indefinição, tá, pessoal? Cuidado para interpretar tendência do Ibovespa, tá? Não temos aqui uma sinalização clara. Enquanto o preço estiver abaixo da média de 21, o viés é de baixo. Enquanto estiver acima da média de 21, o viés é de alta. Fora isso, é uma grande movimentação indefinida.
Vamos lá. Primeiramente, começar aqui do dólar futuro, tá? O dólar futuro aqui, gráfico semanal, primeiramente, ok? Eu tenho aqui uma região de suporte, o mercado cai, corrigiu até a média de 21 períodos, a média ainda continua inclinada para cima, e na semana passada a gente teve um candlezinho comprador, tá? 3.910 é a máxima da nossa semana passada. Então, atentos, se o mercado romper 910, o próximo ponto de parada dele ficaria lá na casa de 964, ok? Então, esse daqui seria uma sinalização interessante. Agora eu vou colocar um gráfico diário para a gente poder acompanhar também, tá? O gráfico diário, no semanal a gente tem um viés de alta e no diário o mercado passou aqui por uma sequência de zigue-zague descendente e veio corrigir até esse topo anterior, tá? Que era uma antiga região de resistência e agora passa a ser uma região de suporte. O que a gente pode ficar de olho no dólar nesse momento? Primeiramente a gente vai traçar aqui uma linha de tendência de baixa, tá? O mercado está querendo romper essa linha de tendência de baixa. Deixa eu só ver se eu consigo traçar uma outra. Não, essa aqui não. Tá? Querendo romper esse patamar, eu vou ficar de olho que ele tem espaço aqui no curto prazo para vir aqui nesse topo anterior para ser testado, tá? Que é justamente a região que o ativo se consolidou aqui no passado. Tá? Então, o mercado sobe por 2 dias, seria natural que ele passasse por um período de realizações, tá? Para depois ele voltar aqui na casa de 3.964, ok? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico intradiário. O gráfico intradiário do dólar está bem interessante, tá? Bem interessante. Percebam aqui o nível que nós estamos trabalhando no gráfico do dólar. A gente está trabalhando na máxima aqui da semana passada, tá? Atentos ao patamar de 910. Um toque, 2 toques. O mercado abriu aqui, consolidou na média de 21. A superação de 910 pode levar o dólar a subir um pouco com mais intensidade. Atentos a esse patamar aqui, ó. Um toque aqui também, tá? Curto espaço de tempo. O primeiro rompimento aqui da região de 910 pode levar ele aqui, ó. 940 o primeiro alvo, tá bom? Então tá atrativo, tá interessante. Particularmente também, pessoal, quando a gente tem algum cenário assim que o mercado testa uma resistência muito importante, ou um suporte muito importante, que eu gostaria de fazer, ou como eu gostaria de atuar, tá? Abriu o mercado, tá? O mercado abriu, percebam que é a consolidação acima da média de 21, 9,15, e agora abriu o terceiro candle, que é a partir das 9h30 da manhã. Eu gostaria de ver um candle neutro, nesse patamar de preço, tá? E a gente tem um rompimento aqui dessa região de resistência a partir das 10 horas da manhã. A partir das 10 horas da manhã seria uma sinalização clara ou seria uma sinalização um pouco mais confortável para se trabalhar. Confortável para se trabalhar na compra do dólar, ok? Então essa que é a minha sinalização em relação ao dólar. Eu vou dar uma olhada em alguns papéis aqui também, tá? Atentos, Ecorodovias é um papel que a gente tá de olho já desde a semana passada. O ativo me faz essa sinalização, tá? Primeiramente, linha de tendência de baixa. Percebam que eu tenho aqui uma resistência importante, um topo, 2 topos, um fundo, uma referência de preço, tá? Um fundo e um novo fundo aqui atrás. Então percebam que temos vários cenários que mostram que esse patamar de 5,70 é uma região importante de resistência, tá? Então a gente fica um pouco mais atento nessa movimentação do cai, corrige. Vamos ver se agora ele vai abrir um espaço para quê? Para configurar um pivô de alta, um pivô de alta exatamente em cima da média de 21 períodos, tá? Uma média móvel de 21. Para mim isso aqui é uma sinalização mais clara que eu gosto de ver quando o mercado monta um pivô assim, claro, em vários níveis de resistência, inclusive em cima da média de 21 períodos,
tá certo? Então é uma possibilidade para a gente tentar ter uma movimentação direcional. Natura é um papel também que chama atenção. A gente acompanhou muito ele na semana passada, tá? Primeiramente, gráfico semanal. Linha de tendência de baixa ficando para trás, tá? O ativo configura aqui um pivôzinho de alta no semanal, tá? Os preços estão acima da média de 21 períodos. Eu ficaria cauteloso aqui e com vendas, tá? Para mim, Natura, eu posso tentar começar a procurar compras. Inclusive, nesse ponto que foi rompido, era um fundo anterior, o ativo sinaliza aqui um possível pivôzinho de alta, tá? Algum pivôzinho de alta. Eu vou colocar um gráfico diário, o que deixa uma situação um pouco desconfortável, tá? É essa movimentação direcional que o mercado fez desse fundo até o teste de topo, ok? Fundo com teste de topo, tá? Então ele fez uma forte movimentação, ele saiu aqui da região de 21, 20 reais, 21 reais, tá? E veio direto até 25 reais. O que nós gostaríamos de acompanhar nesse ativo para que a gente pudesse abrir uma operação de compra? Que hoje ou amanhã, ou melhor, hoje e amanhã ele passasse por um período de correção, seja ele de queda, ou até mesmo uma leve movimentação lateralizada, e posteriormente a gente tem um rompimento, tá? Então lá para quarta, quinta-feira, eu gostaria de trabalhar compras em Natura, ok? Vamos dar mais uma olhada em alguns outros papéis. Vamos dar uma olhada no setor de siderurgia. Vamos lá, primeiramente aqui o gráfico de CSNA3. Pessoal, o CSN é um papel que passou por um período aqui na qual nós acompanhamos, tá? Esse rompimento, ele até andou, mas agora o mercado demonstra o cenário como um todo. O cenário como um todo demonstra que ele está bem fraco para tentar subir. Ele não está com força para tentar desenvolver uma movimentação de alta. Tá? Por quê? Porque a gente tem alguns estudos a serem realizados. Linha de tendência de alta, primeiro ponto, que era no curto prazo. O mercado perdeu essa linha aqui nos últimos pregões. Percebam que é uma linha que foi um suporte, 2 suportes, 3 suportes, 4, e pelo quinto toque ele perdeu. A hora que ele me perde, ele trabalha abaixo da média de 21, a média de 21 inclina para baixo e os preços andam aqui numa direção de queda um pouco direcional. O que eu fico agora de olho? Tá? O ativo está em uma região de suporte importante. Por que região de suporte importante? Porque eu tenho fundo anterior, suporte rompido, passou a ser resistência. Resistência anterior, chegou, rompeu direto o ponto que era suporte, depois que era resistência, rompeu, voltou, tentou se segurar aqui, caiu e voltou, segurou novamente nesse patamar. Então 1, 2, tem um gap, 3, 4, 5 pontos a serem testados nesse mesmo patamar. Tá bom? Então é essa linha de tendência de alta que eu vejo, tá? Que o mercado trabalha, então não vejo uma sinalização tão muito positiva. Pega aqui uma retração de Fibo. Eu ainda encontro num cenário um pouco conturbado, tá? Apesar de perder a linha de tendência de alta, ele está entre as retrações de Fibonacci. Fica atentos aqui. CSN trabalhando abaixo de 4,25, ele pode pesar, pode buscar o próximo patamar aqui de teste em 3,70, e se perder 3,70, o fundo prévio aqui de agosto vai ser o próximo ponto a ser parado, tá certo? Então, atentos a esse patamar aqui de preço e como o mercado tende a acompanhar. Claro que os últimos movimentos é uma movimentação esticada de queda, seria natural que pelo menos ele parasse aqui momentaneamente esse cenário de queda. Eu vou chamar atenção o semanal, tá? Então, o que corrobora aqui para tentar ter uma certa paralisação, que o semanal está em cima da média de 21, tá? A gente está em cima da média de 21. Se
a semana for uma semana positiva, a gente vai ter um candle positivo em cima da média de 21, como foi aqui. Ele pode tentar ter um repique. Então vamos acompanhar, ver como que o ativo vai acompanhar. Vamos ver como o ativo vai ser negociado ao longo desta semana. Deixa eu adicionar aqui Eletrobras, Elet6, para a gente dar uma olhada. Enquanto carrega o ativo, deixa eu só dar uma olhada como o índice futuro está trabalhando. Olha lá, pessoal, o índice futuro veio testar aqui a fronteira novamente, na qual nós estudamos. E falo mais, tá? Para quem tem um perfil um pouco mais arrojado, eu ficaria de olho se fechar esse candle. Agora a gente falta aí 7 minutos para fechar um candle. Se ele fechar a próxima máxima aqui, configurar um martelinho ou um candle comprador, tá? Poderia ser trabalhado até uma compra na aspiração da máxima para tentar buscar o teste da média de 21. Como ele fez aqui, buscou. Como ele fez aqui e subiu, tá? Então atentos, se tivermos aqui algum candle comprador, é um papel que eu possa tentar trabalhar na compra. Tá certo? Vamos lá, Elet6 carregando aqui. Vamos dar uma olhada aqui que a gente pode ter para o papel. Primeiramente, deixa eu só limpar esse ativo. Deixa eu colocar o gráfico semanal primeiramente, pessoal, que eu acho que fica um pouco mais fácil para a gente tentar pegar o direcionamento dele. Então, gráfico semanal, percebam que o ativo, ele tinha rompido aqui uma região importante de resistência, um toque, 2 toques, 3, 4, 5, 6 vezes, ele tocou nesse patamar. O mercado rompe, passa por um período de correção, tá? Passa por um período de correção. E na semana passada ele me montou um candle comprador. Tudo bem que não está próximo aqui a minha média de 21 períodos, porém ele fez um pullback numa antiga região de resistência, que depois de rompida, ela veio testar como uma região de suporte. Então, o que eu gostaria de ficar atentos aqui, tá? Eu gostaria de ficar de olho na superação da máxima da semana que vem, perdão, ficar de olho na superação da máxima da semana passada, para ver se o mercado vai performar. Eu vou colocar aqui agora um gráfico diário e tentar traçar alguns cenários para esse ativo, tá? Delete aqui. Pronto. Então, o que a gente tem aqui num gráfico, tá? Pode ser um canalzinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui o símbolo do canal. Não, desenha na mão mesmo. Podemos sim ter aqui um canal de alta? Pode. Tá? Pode ter sido um canal de alta? Pode. Que foi o quê? Que foi perdido e voltou. Então, como o semanal está em cima de uma região de suporte, esse aqui é um cenário que eu fico um pouco cauteloso. Eu estou falando do gráfico diário de Eletrobras, tá? Então, o mercado cai. Percebam que ele rompe essa linha de tendência de alta. Rompeu. Faz aqui uma zigue-zague descendente. E ele volta para testar essa linha de tendência de alta como uma resistência, tá? Então, é um famoso pullback também. É um pullback também na média de 21. Então, assim, o que eu vejo? Ainda em definição de movimento, o Ibov está no suporte bem importante. Eu poderia traçar aqui em Eletrobras suportes e resistências de uma maneira não inclinada e sim horizontal, tá? Então, eu ficaria de olho no rompimento de 9,76, na qual o ativo poderia fazer aqui um pivô de baixa um pouco mais longo, tá? E sim, não ter força para se segurar como o semanal está mostrando, aí ele poderia ter espaço para alguma correção um pouco mais intensa. Quais seriam esses níveis de correção? Pegaria a Fibonacci do último movimento de alta e colocaria entre fundo e topo. Percebam que exatamente nesse mesmo ponto, retração de 38,2 de Fibo. Perdendo aqui, ele me abre espaço para buscar onde? Abre espaço para me buscar a região de 9,15, tá? Posteriormente, ele abre espaço para buscar aqui a região de 8,61, tá? Então, assim, se porventura perder esse patamar, a sinalização é de queda. Tá bom? É esse que seria o meu ponto de vista. Claramente que eu não estou apostando aqui na queda ainda, porque o semanal me aponta para cima e o diário indefinido. E se o ativo voltar aqui e romper esse patamar de preço, a gente pode pensar então em ter alguma possibilidade de compra para um prazo
maior. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso chat, ver os nossos participantes. Temos bastante gente acompanhando aqui hoje. Francisco, bom dia. Método, bom dia. Bicuda arrependido, bom dia. Você investe em ações? Sim, porém com algumas restrições da CVM. Algumas não, várias restrições da CVM. Uma delas é que eu não posso fazer day trade. Para fazer swing trade eu tenho que pedir autorização de compliance, escrever carta. Não posso comprar no momento que eu gostaria de comprar. Então tem uma série de restrições aí para me posicionar, mas sim, posso e invisto. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no papel da VEG. Deixa eu colocar aqui então, VEG 3, só adicionar a VEG. VEG, vamos lá. Então aqui, o gráfico da VEG para vocês, tá? É um papel que me chama a atenção também. Vamos olhar primeiro o semanal. Primeiro, o semanal ele me perdeu aqui uma linha, perdeu essa movimentação clara de alta, tá? Ele trabalha abaixo da minha média de 21 períodos. Ele me perde essa primeira linha aqui, ok? Me perde esse patamar aqui de referência. E agora no semanal ele me volta até essa média de 21 como uma resistência. Claro que é um ponto para a gente poder ficar atento, é um ponto para a gente ficar de olho. Como que o mercado vai se comportar? Gráfico diário. Eu começo a ver divergência entre o semanal e o diário. Por quê? Esse aqui é o diário, tá? Porque o diário ele me rompe uma linha de tendência de baixa. Ele me sinaliza aqui um sobe, corrige, sobe, querendo aqui me configurar um pivô de alta. Então assim, eu posso trabalhar dois tipos de trade aqui. Eu poderia trabalhar uma compra se tivesse algum candle comprador fechado, ele me configura um master de bandeira ou um pivôzinho de alta, tá? Logicamente que eu tenho alguns obstáculos até essa região de 17 e 20, depois o próximo seria em 19, tá? Como também se o ativo voltar a trabalhar abaixo desses R$15,20, 15,30, tá? Se ele perder aqui esses 15,30, o próximo ponto de parada sugere que ele venha buscar os R$14, que são esses fundos anteriores, tá certo? Então assim, possibilidade tanto de compra quanto de venda, tá? Compra aqui com lotezinho menor, tá? E venda tem que perder a média de 21 para poder me posicionar. Dá uma olhada aqui em Itaú. Itaú e Vale, né? A gente não olhou os principais papéis. Itaú, ele tanto no semanal quanto no diário, ele passa por um período de consolidação. A nossa ideia continua a mesma ainda, tá? O mercado testando aqui um patamar de resistência importante, topo, 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 tá? E eu tenho aqui uma movimentação levemente inclinada positiva, ok? Então, o que eu vejo aqui? O mercado rompendo esse patamar, ele pode iniciar aqui uma movimentação um pouco mais clara de alta, até os próximos níveis de resistência na casa de R$31,20, que é esse topo anterior aqui. Então abre espaço para uma movimentação direcional do Banco Itaú, tá? Eu só fico um pouco cauteloso devido ao cenário de indefinição do Ibov. Ibov está aqui embaixo. Se o Ibov estivesse aqui em cima para romper, ficaria um pouco mais claro esse rompimento de Itaú. Então assim, tá interessante, tá? Vamos dar uma olhada em Bradesco. O Bradesco é o que tem menos força entre os bancos. Tá? Então, Bradesco, eu tô aqui em uma região de suporte. Pessoal, eu ficaria um pouco cauteloso de vender Bradesco. Não gostaria de vender aqui agora, porque eu tô tendo divergências entre bancos e Ibov, ok? Entretanto, Bradesco testa uma região de suporte importante. Claramente, se ele me formar um candle vendedor, rompendo aqui essa região de preço em 20,60, pode ser que ele... Pode ser que ele venha romper então esse patamar e ter uma sinalização um pouco mais clara. Tá? E para completar aqui, BBAS. Tá? Então percebam que Itaú tá para cima, Bradesco tá apontando para baixo e Banco do Brasil me apontando para cima. Então o que eu tenho aqui? Uma certa
divergência dos bancos, tá? Banco Itaú e Banco do Brasil apontando para cima, enquanto o Bradesco me aponta para baixo, tá certo? Então tem aqui uma leve formação também de um triângulo ascendente. Se hoje se hoje Banco do Brasil passar por um período de lateralização, passar um pouco mais neutro aqui, e a partir de amanhã tiver um rompimento da região de R$19, a gente pode iniciar aqui uma nova tendência do ativo, tá? Na qual ele vai configurar aqui o rompimento de um triângulo simétrico a partir do rompimento e pode jogar o ativo lá na região de 22,30, posteriormente aqui na casa desses 24,30, tá? Aqui esse topo anterior e referência desse ponto. Então 23,30 com 24,50 seriam os próximos alvos. Tá? Então assim, para onde que o mercado vai? Eu vejo muita indefinição. Então assim, hoje o principal setor que compõe o Ibovespa é o setor financeiro, tá? Então ó, Banco do Brasil levemente inclinado para cima, tudo em definição, tá pessoal? Todo esse cenário para mim é em definição, mas é uma inclinação levemente positiva. Então eu tenho o Banco do Brasil, BBDC4 e Itaú. Então notem que Banco do Brasil e Itaú, eles estão levemente aí apontando para cima, enquanto BBDC4 está levemente apontando para baixo. Para mim isso aqui é venda clara, tá? Isso aqui é venda clara de rompimento. Bradesco é uma venda clara de rompimento. Porém eu vou ficar um pouco cauteloso para ver se eu vou me posicionar nesse patamar. Tá bom? De preço, tá? Se a gente for levar em consideração como o mercado está trabalhando, o futuro quer perder aqui a região dos 45 mil pontos e pode ser que então esses papéis que a gente comentou aqui, Itaú e Banco do Brasil, não tem um rompimento. E sim, a gente tem aqui Bradesco tentando perder esse suporte. Então assim, para eu vender esse papel, eu particularmente gostaria de aguardar o período da tarde, a proximidade do final do pregão, tá certo? Para quê? Para eu ter um pouco mais de clareza, para a gente ver que aqui não pode ser um rompimento falso. Que hoje no início da manhã, tá pessoal, pode ser que o mercado venha pesar com uma maneira um pouco mais intensa, que Bradesco venha então perder esse patamar, porém no período da tarde pode ser que recupere. Então assim, eu sigo um pouco cauteloso aqui agora para tentar me posicionar. Então tá tendo uma certa divergência. Banco do Brasil e Itaú estão apontando para cima, enquanto o Bradesco está lá embaixo, tá? Então é uma sinalização não muito clara. Logicamente, se a gente for levar em consideração como o índice futuro está trabalhando agora, ele iniciou no campo positivo, ele entrou no vazio e agora o próximo ponto de parada do índice futuro fica lá na casa de 44.400 pontos, tá? Então a gente inicia a semana, hoje dia 14 de dezembro, a gente teve aí pela manhã o boletim Focus do Banco Central, onde a gente tem acesso às principais informações do cenário macroeconômico, retração do nosso PIB, como que ficou a inflação, novamente a inflação saindo aí da casa de 10,44, aumentando mais um pouco. Eu estou aqui com o meu amigo Celso Plácido, que vai comentar com vocês esses principais pontos. E lembrando a todos, quarta-feira, o mercado inteiro de olho na decisão do Banco Central americano para ver se teremos ou não o aumento da taxa de juros. Entre essas principais informações do nosso cenário corporativo e do nosso cenário macroeconômico, convido com vocês Celso Plácido. Bom dia, Celso. Bom dia, Danilo. Obrigado lá pelo post na sexta-feira, falando aí lá que ele é meu fã, né, ídolo e tudo mais, chamando a atenção para o conta corrente da última sexta-feira. Obrigado mais uma vez, mas o trabalho em equipe tem sido muito bom aí nesses últimos anos, casa de 2 anos aí, muito bom sim nesse período. Mas como você mesmo mencionou, né, manifestações, processo de impeachment, tem aí votação também no STF, dia 16 ainda essa semana, sobre o rito do processo de impeachment, dados lá fora até melhores do que o esperado na China e na Europa, fazendo com que as bolsas lá fora apresentem alta, mas nos Estados Unidos a grande expectativa é com a probabilidade
de alta nas taxas aí de juros pelo Fed, que a gente já diria que está boa parte disso precificado, porque 82% acreditam que as taxas de juros nos Estados Unidos subirão. Danilo Zanini. É isso aí, então bastante cautela, a gente tem várias medidas para serem aprovadas também essa última semana no Congresso, antes do Congresso entrar em recessão, e também o aumento da taxa de juros ou não dos Estados Unidos. Então vamos acompanhar e todo esse imbróglio, se teremos ou não impeachment, como que o mercado vai reagir. Então, muito cautela, boa sorte a todos, bom início de semana, bons negócios e nos vemos nas próximas oportunidades. Até mais. Obrigado, Danilo. Hoje, segunda-feira, 14 de dezembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Para quem achava que a semana seria tranquila, né? Próximo aí ao Natal, não é nem um pouco. Faltando 10 dias para o Natal, a semana ainda segue extremamente tumultuada, cheia de dados ali, né? Fora isso, a importância do Congresso, a importância no STF, as manifestações até que ocorreram antes. Vou deixar para comentar sobre as manifestações mais hoje no XP Connect, a partir das 11h30. Eu até postei sobre isso ontem à noite no Facebook, sobre essa discussão sobre manifestações e suas implicações. Falando aqui, né, o Temer tentando unir o PMDB em torno do impeachment, parece mesmo isso, né? Ele está caminhando por um lado, ficou altamente, né, não só com a carta, mas ele ficou altamente decepcionado com a falta de confiança e do próprio PT e da presidente Dilma Planalto, né, tentando intervir, né, nas lideranças do PMDB. Isso ele já mostrou sua toda a insatisfação e isso segue também ali dando, né, o final de semana em relação a isso. STF, como eu citei, julga na quarta-feira o rito do impeachment da presidente Dilma. O Tribunal Superior Eleitoral analisará um recurso proposto pela defesa da petista, né, do PT, contra a decisão de investigar a prestação de contas da campanha presidencial de 2014. E semana, como eu falei, extremamente cheia. O Congresso pode voltar a partir de amanhã às 19 horas, 31 projetos, tá? Dentre eles o projeto de diretrizes orçamentárias de 2016, dentre outros mais. Ainda tem essa semana vendas no varejo, desemprego e inflação no radar. Saiu hoje o destaque relatório Focus, tá? E demonstrou mais um aumento da recessão projetado. Inflação também alta, IPCA esse ano para 10,61, a gente tem projeção, né, na casa de 10,70. Ano que vem passou para 6,80 o IPCA projetado. Esse ano, o PIB também recessivo apresentou uma queda maior ainda, de 3,5 para 3,62. Nós temos 3,70. E para o ano que vem, né, de 2,30 para 2,67. Nós temos menos 4, pelo menos, para ano que vem. Fora isso, taxa Selic também em elevação para o ano que vem, a taxa média ali em elevação para o ano que vem. Como você tem no início, né, os dados ali na China, principalmente as vendas de moradia apresentaram em alta e também produção industrial e vendas no varejo na China acima das expectativas. Fora isso, produção industrial avançando na zona do euro é o que impulsiona aí as bolsas mundo afora. Falando de petróleo mais uma baixa, renovando as mínimas. No nosso relatório matinal tem um gráfico sobre o preço do petróleo atingindo a mínima não atingia esse patamar desde 14 de maio de 2003. É isso mesmo, desde 14 de maio de 2003 que o petróleo Brent, negociado na Europa, não atinge essa mínima. Isso é muito ruim para a Petrobras, porque ela tem a sua maior parte, né, de receita vem da exploração e produção de petróleo. Petróleo mais baixo, obviamente, companhia arrecada menos. E lembrando que ela vende o Brent com desconto de $10. Ele está $37, ela vende por 27. Alguns poços ali de petróleo, por conta do custo maior, do lifting cost, custo de exploração, e também por conta dos royalties e participações governamentais, tendem a ser não viáveis no momento atual do preço do petróleo do Brent nesse patamar. Sobre o fluxo aqui na casa na sexta-feira, os locais terminaram o dia praticamente estáveis. Destaque só na compra de Ambev e Brasil Foods. Não teve destaque na venda. Nas duas pontas, destaques para Itaú, Itaúsa, Petro 4, né, Comgás e Cielo. Nos estrangeiros, terminaram o dia net vendedores em 6,5 milhões de reais. Destaques na compra para Itaúsa, BVMF, Braskem e Múltiplos. Destaques na venda para Bradesco, Itaú, Sabesp, Ambev e Klabin. Nas duas pontas, Vale 3, Petro 4 e Petro 3. Vale a pena citar ainda aqui Magazine Luiza falando da OPA, negando a OPA, que a Luiza Trajano
falou que poderia ser uma saída, seria a oferta pública de ações e fechamento de capital da companhia. O Conselho de Administração negou que isso tenha a acontecer. Lembrando que as ações, desde o seu pico ali em 2011, que era utilizando o preço, né, já, digamos assim, atualizado, seria R$130, está na casa de 8, caiu 93% de lá para cá. Impressionante aí essa queda. A gente não recomenda exposição ativo, né? E a gente já falou no início do ano, né? Alguns investidores institucionais locais já falavam isso. É o tipo de ação, né, empresa que vai, entre aspas, acabar, ou seja, vai ser comprada por outro, vai ficar só a marca, mas não faz sentido nenhum manter aberto ou isso, porque as vendas continuam caindo, o cenário é altamente desafiador para a companhia. No jornal hoje, Estadão, papel e celulose, Suzano ali, informações de que Suzano teria interesse em participação na Fibria. Fala-se muito de uma fusão entre as duas companhias para melhorar a parte de exportação, mas nunca saiu do papel. Agora, esse tipo de informação poderia pressionar no curto prazo os ativos da Suzano e beneficiar Fibria no curto prazo. A gente gosta dos dois, por valuation até prefere um pouco Suzano em relação à Fibria, mas tem os dois em carteira, muito por conta de ter um ativo, né, de ter ativos expostos ao dólar. O dólar é para cima na nossa análise, na nossa opinião, e aí a gente gosta porque é um setor que não só a exposição a dólar, como os preços de celulose podem permanecer estáveis ou mesmo subir, o que tende a ser positivo. A gente tem uma vantagem competitiva, né, grande no setor de papel celulose. Vale, seguindo ali a Samarco pressionando a companhia. Fora isso, o preço do minério também, né, pressiona as ações da companhia. A gente segue recomendando short em Vale do Rio Doce, né? Vale a pena citar a parceria entre Grupo Pão de Açúcar e Múltiplos para troca de pontos, né? Dado o cenário extremamente desafiador, né, na compra de produtos, cenário alimentício por conta da inflação, resolveu fechar essa parceria, Pão de Açúcar e Múltiplos. Você pode trocar agora pontos da Múltiplos em produtos do Pão de Açúcar. A gente segue, apesar do varejo começar a chamar a atenção de Pão de Açúcar, PK4, a gente não vê trigger, ou seja, a gente não vê gatilho, né, positivo para comprar as ações. Por valuation está começando a ficar atrativo, mas a gente não vê. Por quê? Ela não consegue repassar nem a inflação, né? Essa inflação de alimentos acima de 10%, ela não consegue nem crescer nas vendas mesmo, nas lojas, pelo menos a inflação. Então vai deteriorando. Fora isso, né, 25% das vendas, da composição de vendas do Grupo Pão de Açúcar vem da Via Varejo, que são as vendas nas Casas Bahia e Ponto Frio. Ou seja, varejo de eletrônicos, eletrodoméstico, tem um ticket médio elevado que vem caindo mais de 20% ano contra ano. Então a gente ainda não recomenda exposição, mas vale ficar de olho em Pão de Açúcar. A gente não sabe, ainda vai demorar para ter uma melhora, mas começa a chamar a atenção o valuation. Oi, agora aí a Oi falando que não foi notificada pela medida cautelar do Tribunal de Contas da União. As ações são extremamente ali, né, vem sofrendo ali, a gente sempre falou isso para não ter exposição ao ativo, muito por conta, no primeiro momento, por conta desse problema no BTG, a falta de liquidez, e o BTG tinha sido contratado para a companhia para tentar efetuar uma fusão com a TIM, né, e agora tende a ficar parado. Essa situação prejudica o setor como um todo, né, porque atrasa um processo de consolidação. No setor a gente prefere vivo e não recomenda exposição às ações da Oi. E vale também como agora destaque na nossa mesa de aluguel de BTC, né? Na sexta-feira, Petro 3, BTG, esse é destaque como todo dia, CCR, CSN e Natura, né? A Uzi Minas saiu ali do destaque que ela tinha, um destaque muito grande, mas ainda segue o setor, né, siderúrgico, ainda bastante demandado. A gente permanece short, recomendação de short em Uzin 5. O cenário ainda é de cautela, muita gente questionando, poxa, manifestações, como eu citei, a gente vai falar mais sobre no nosso XP Connection a partir de 11h30, manifestações e implicações dessas manifestações em relação a um possível processo ali de impeachment, mas a gente segue recomendando cautela, tem alguns ativos interessantes para comprar, mas a gente segue recomendando cautela, várias informações, indicadores e provavelmente uma alta ali de juros pelo Fed essa semana, na quarta-feira. Eu vou ficando por aqui. Mas lembrando a todos, uma excelente semana, excelente ali segunda-feira a todos. E às 11h30 a gente está mais aberto ali para tirar dúvidas sobre o mercado, sobre o cenário político e macro também. Um grande abraço a todos e até lá.